Tesouro Selic ou Tesouro Pré-fixado? O que é melhor para você? O que é melhor para os seus investimentos? O que faz mais sentido num cenário como hoje? A gente vai responder todas essas perguntas aqui, mas isso não é uma recomendação, tá? Isso aqui é um estudo. É muito melhor do que uma recomendação, porque eu te dou argumentos, te dou motivo, te dou tudo que você precisa para você entender o que é melhor para você e não esperar que alguém diga o que é melhor para você, porque isso é o objetivo para mim de você aprender sobre os investimentos, é você ter uma independência, tá? Ser um investidor independente. Essa é a minha missão, inclusive aqui. Se você acompanha, se você gosta aí dessa missão de você ser uma pessoa que toma suas próprias decisões de investimento, te convido a se inscrever aqui que você não vai se arrepender. Então vamos direto aqui para a apresentação, Tesouro Selic ou pré-fixado, tá? É uma pergunta que não quer calar, tá? Eu recebo muito aqui nos comentários aqui, tá? Não quer calar essa pergunta aqui. O que é melhor? O que gera, né? É uma pergunta que gera fortes emoções, tá? E o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? As principais diferenças entre Tesouro Selic e Tesouro Pré-fixado. Vamos ver as perspectivas aqui para o futuro, tá? Que você toma decisões de investimentos olhando para o futuro, tá? Você não toma decisões de investimentos olhando para o que está acontecendo exclusivamente agora. Ninguém faz isso, tá? Quem faz isso é amador, tá? Você tem que tomar decisões como um profissional, olhando lá para frente, tá? O que vai acontecer quando você compra uma empresa? Qual a perspectiva de mercado dela? O que vai acontecer quando você compra um fundo imobiliário? O que vai acontecer com a economia, com a taxa Selic, a inflação, quando você compra um título do governo também? E esse é o tema do vídeo, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre risco e incerteza e tem muito mais coisa aqui, tá? Isso aqui é um vídeo bem completo, então já reforço mais uma vez que não é uma recomendação, é um estudo que é muito melhor, tá? Para você aprender a tomar sua própria decisão e se tornar um investidor independente. Então, se você quer se tornar um investidor independente, mais uma vez se inscreva aí se você gostar do vídeo, não esqueça do like que ajuda bastante, tá? O que nós temos hoje? A gente vai comparar esses dois caras aqui, Tesouro Pré-fixado com Tesouro Selic. Aqui no meio tem o pré-fixado com juros semestrais, ele foge aqui dessa conta porque a gente não tem um Tesouro Selic com juros semestrais para poder fazer uma comparação, tá? Então, comparar esse cara aqui com o Tesouro Selic não faz muito sentido, tá? Isso aqui tem um viés muito diferente dos investimentos que não tem cupom, tá? Isso aqui tem um viés de você receber juros semestrais, que é uma antecipação da rentabilidade. Eu expliquei bastante aqui no canal, se você não domina esse título aqui, é bom você consultar os outros vídeos aqui, tá? Coloca Tesouro Pré-fixado com juros. Aqui no canal você vai encontrar um material bem completo sobre ele para você entender se faz sentido para você, se não faz sentido, quanto que ele paga no dia, quais são as consequências e impactos de fazer uma aplicação nele, tá? Então, ele não está no contexto desse vídeo, mas a gente explica em outros vídeos, tá? A gente vai comparar aqui pré-fixado 2025, 2029 com o Tesouro Selic, mas que conta maluca, né? Selic hoje está lá em 12,75, tá? Com viés de lá para 13,25 ou até mais, tá? Talvez vá para mais. No último boletim Focus que a gente tem, que ainda é de abril, porque o Banco Central está de greve, tá? Mas no último boletim Focus que a gente teve, tinha uma perspectiva de Selic ir lá para 13,25. E o boletim Focus ele colhe com todo mundo assim do mercado. O que você acha que vai dar a Selic? O que você acha que vai chegar a Selic? E essa expectativa da maioria dos agentes de mercado, ele faz uma mediana aqui para ver o valor. Está mais centrado ali, tá? Um valor próximo da média, tá? É mediana porque tem uns outliers, tá? Eu sempre comento isso, porque se alguém vai lá e fala, Selic vai para 70%, esse cara vai distorcer a média, você vai ter que somar o valor que ele falou e fazer uma média considerando. Quando você olha para a mediana, você ignora esse cara, tá? Então, olha para a mediana. No Boletim Focus, então, tem lá uma Selic indo para 13,25 até o final do ano, tá? Talvez vá até para mais, tá? Isso aqui, as expectativas existem para ser revisadas. No fim das contas, a expectativa de dar um norte, dando um norte, todo mundo seguia por aquele norte, né? Tem um norte lá de câmbio, então se o câmbio vai subir, tá, meu norte agora é que o câmbio vai subir. Já que vai subir, eu vou comprar dólar hoje. Aí se todo mundo compra dólar hoje, o que acontece? Aumenta a demanda por dólar, a mesma quantidade de dólares, aumenta a demanda. E o que acontece? O preço do dólar sobe. Sobe hoje e não lá na frente. Subiu hoje, então a perspectiva lá para frente muda, porque o dólar hoje está mais alto. Então, assim, o mercado se move por expectativas e as expectativas movem o mercado. E o mercado se movendo por conta das expectativas faz as expectativas se moverem. Ficou uma salada, ficou uma bagunça, mas entenda que tem essa dinâmica. A gente olha para a expectativa, toma a decisão, a nossa decisão faz a expectativa mudar. Então, hoje a gente tem uma Selic de 12,75. Então, quer dizer que esse cara aqui embaixo, ele te paga
a Selic mais a Selic efetiva, então não é 12,75, você tem que tirar 0,1 ponto percentual normalmente, tá? Então, 12,65 mais 0,11, tá? Então, no fim das contas, está dando 12,77, alguma coisa assim, tá? Tem que dar uma capitalizada aqui, fica por volta disso, 12,77%. E aqui em cima você tem um cara pagando 12,55, uai. De cara, não precisa nem desse vídeo. Esse cara que tá pagando mais hoje, né? Por que que eu vou pegar um que tá pagando menos? Aí que tem bastante porém se você pensa assim, tá? Por isso você não pode sair desse vídeo, tá? Se você não pensa assim, então você já tá num caminho já um pouco mais andado, tá? Porque você sabe que isso aqui é pós-fixado, isso aqui varia, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui neste vídeo, não sai do vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, dentro desses títulos aqui do Tesouro Selic, o que que você tem? A taxa Selic efetiva, mais uma partezinha pré-fixada. Então, o que que tem dentro de um Tesouro Selic? Você tem a taxa Selic, tá? E o que que você tem? O que que é a taxa Selic? A taxa básica de juros de toda a economia, tá? A taxa Selic, dela deriva tudo, tá? Dela deriva aí a questão de empréstimos, tá? A questão de investimentos que as empresas fazem, investimentos que as empresas fazem de abrir novas lojas, abrir novas sedes, abrir tudo aí que faz o que? Gerar emprego, faz o que? Aquecer a economia. Então, se você tem uma Selic alta, você desestimula os investimentos em ativos reais, né? Você estimula o quê? A poupança, você estimula você contrair a economia, você gastar menos, até porque o empréstimo fica mais caro, que o empréstimo também tem como base aí a expectativa de juros futuro, que é a taxa Selic. Então, o que tem dentro de um Tesouro Selic? Taxa Selic efetiva, tá? Não é a meta. Saiba dessa diferença aí que a maioria das pessoas não sabe, tá? Ah, eu tô recebendo então 12,75. Não, você tá recebendo a efetiva, que é 0,1 ponto percentual abaixo, beleza? Então, a taxa Selic envolve tudo. E a taxa Selic também faz o Brasil ter atratividade para investimentos do exterior ou não, tá? Isso também muda. Então, a taxa Selic não é uma coisa isolada aqui no Brasil, porque ela impacta investimentos externos no Brasil também, tá? A vinda de recursos. A vinda de recursos impacta o que? Impacta o dólar, que é a principal moeda da economia. Então, tudo está conectado, tá? Tudo está conectado. E a taxa Selic faz o controle da economia, né? Como eu disse, você ter essa questão de você controlar o consumo, porque o crédito fica mais caro, e você estimular a poupança, né? Você poupar o dinheiro, investir em ativos de valores imobiliários, investir em ativos, empréstimos para bancos, né? Como CDBs, por exemplo. Isso que acontece, isso que é a taxa Selic, tá? E daqui deriva tudo, tá? Da taxa Selic deriva tudo. O Tesouro Selic é isso, é taxa Selic, ponto final. Agora a gente vem para o que tem dentro daquele outro cara que a gente está comparando. O que tem dentro de um tesouro pré-fixado? Se você vê lá uma taxa de 12,65, 12,3, alguma coisa assim, o que tem ali dentro? Tá? O que é essa taxa? Essa taxa é, a gente vai mostrar, inclusive daqui a pouco, a curva de juros, tá? Que tem lá na Ambima. Essa taxa que tem aqui dentro, ela engloba a expectativa de juros futuro, que é justamente a Selic futura. Mas espera aí, voltando ali, a gente tem uma Selic hoje, que está lá na casa dos 12,75. E você tem um cara aqui, 2025, vencendo aí 2 anos e meio, que está pagando 12,55. Isso quer dizer que daqui até 2025, se a gente soma a rentabilidade da Selic, ela vai bater com esse cara aqui? Não, não é assim, porque tem mais questões aqui que você ainda vai entender. Não é simples assim, tá? O que tem dentro de um tesouro Selic é a taxa Selic, o que tem dentro de um tesouro pré-fixado é expectativa de juros futuros, só que você tem mais uma questão aqui que você trava hoje a sua rentabilidade, tá? Então, hoje você vai lá e trava a sua rentabilidade por 2 anos e meio, que seja naquele valor, 12 ponto tanto. Então, o que que você tem aí? Você tem um risco de o quê? Um risco, como aquele título é pré-fixado, se a taxa dele sobe, ele perde valor. Se a taxa dele cai, ele ganha valor. Então, você tem esse risco de você perder dinheiro com aquele investimento. Tá? E por ter um risco maior, o que que você precisa nos investimentos? O que que é o normal e o que que é obrigatório de você seguir quando você for investir? Se tem um risco maior, você vai ter uma expectativa de rentabilidade maior. E essa expectativa que você vai exigir é só expectativa, não é garantia, normalmente, tá? Essa expectativa de rentabilidade maior, ela se chama aqui um prêmio de risco, tá? Prêmio por assumir mais risco.
Devido ao quê? Devido à incerteza maior, devido ao risco maior. E a gente vai abrir um parênteses aqui entre risco e incerteza, tá? Só um porém mesmo aqui, tá? Porque é o seguinte, a gente fala de risco. O que é risco? Risco é aquela coisa que você sabe que pode acontecer ou não, tá? Você sabe o tamanho do impacto que pode vir, então você tem ideia das probabilidades, das possibilidades. Agora, incerteza não, é incerto. Incerto quer dizer que você não sabe nem o tamanho do tombo que você pode levar, tá? Tamanho do problema, então. Você não faz ideia do que pode vir. Isso aqui é incerteza. Quando a gente olha aqui para esses investimentos, você tem o quê? Você tem um risco e meio que uma incerteza. A gente sempre chama de prêmio de risco, tá? Mas aqui, nesse cara, por exemplo, um pré-fixado, se você leva para o vencimento, você tem garantia que você vai receber o que você contratou. Mas você tem o risco do quê? Da inflação ter vindo maior do que você está recebendo de juros. A inflação vai lá para 15%, você está recebendo 12%, você está perdendo por volta de 3% aí de juros para a inflação, tá? Você está perdendo 3% aqui. Então você tem esse risco. Mas, no fim das contas, isso acaba sendo uma incerteza, tá? Podia ser o nome prêmio de incerteza. Aqui entraria numa discussão filosófica, eu não costumo entrar nessas discussões, tá? Mas só para você entender. A gente chama prêmio de risco, mas apesar de ser risco, isso aqui é uma incerteza, porque você não sabe para onde vai a inflação, por exemplo. Então você pode perder poder de compra se você investe num cara desse. Por outro lado, né, é incerto, então a inflação pode ter ido lá para baixo e você ganhar muito mais do que a pessoa que colocou um Tesouro Selic, porque a inflação sendo controlada, a taxa do Tesouro Selic, inclusive, vai caindo, a pessoa vai recebendo menos a cada momento. Então, seguinte, aquela coisa que eu falei, não é simples você olhar para este cara aqui, que paga 12,55, e esse cara aqui, por quê? A Selic hoje está um valor. Quando a Selic muda, a rentabilidade desse cara muda. Você não trava a sua rentabilidade no que você contratou aqui atrás, tá? Hoje tá lindo lá, pagando 12,75, 12,65, mais alguma coisa, né? Mas daqui a pouco a Selic muda. E se a Selic ano que vem de fato for para 9,5, lá em 2023, você tá tendo uma rentabilidade de 9,5 no ano, tá? Isso aqui fracionado por dia. No dia que a Selic efetiva é alterada, no dia que a Selic efetivamente é alterada, quero dizer, você muda a sua rentabilidade, tá? Quando a Selic estava 2, subiu lá para 3,5, você mudou. Agora é uma fração de um dia dos 3,5, tá? Que é 3,5 no ano, por exemplo, hoje 12,75, é 12,75 no ano. Você fraciona isso em 252 dias úteis, é uma continha financeira, e aí você vê por dia a rentabilidade, tá? Então esse cara é assim. O cara de cima, ele não altera, você trava, ele é pré-fixado, tipo uma conta pré-pago, né? Você sabe hoje quanto você pode gastar, quanto você vai gastar. Então aqui você sabe quanto que você vai receber, tá? O viés é um pouco diferente. Aqui no Selic não, ele é pós-fixado. Você só vai saber quanto você vai receber conforme os dias forem passando, tá? O bom desse cara ser pós-fixado é que ele não tem aquela volatilidade que você vê nos pré-fixados. O que é essa volatilidade que eu estou dizendo? É você investir e essa taxa subir. Se essa taxa sobe, o preço do título cai. Se essa taxa cai, o preço do título sobe, tá? Então você investe. Se essa taxa sobe, você perde dinheiro. Aqui no Tesouro Selic, você investe, se a Selic sobe, você ganha mais a cada dia, tá? Então tem esse viés. Você já vê que a gente tem aqui riscos substancialmente diferentes, tá? Por isso que a gente diz que para você comparar não é tão simples assim. E aí eu trago aqui a curva de juros futuro aqui, que eu tirei lá do site da Ambima, tá? Seguinte, a gente tem, isso aqui tá na cara aqui, você vê uma Selic com uma tendência de cair, tá? Uma Selic caindo lá para 9,5, mas aqui você não vê a taxa Selic, aqui a gente está vendo a taxa de um pré-fixado. E aqui você não está vendo a taxa de um pré-fixado quando chegar lá daqui a 3 anos. Você está vendo a taxa de um pré-fixado para você comprar hoje, travando um prazo lá para 3 anos, tá? Aquele título que a gente está vendo é mais ou menos 2 anos e meio de vencimento e ele está bem aqui, ó, 12,5, tá, ao ano. É justamente isso aqui. Se você tiver um título que vence em um ano, 252 dias úteis, a taxa dele tem que estar lá. Se fosse da garantia do governo, tá? Se fosse um título com garantia do governo, a taxa dele tinha que estar lá na casa dos 13,5, tá? Se tiver a mesma garantia do governo. Se a garantia não for tão incrível igual a do governo, né, que é uma garantia soberana aqui da União, você tem que ter um prêmio de risco, tá? Até aqui você viu um prêmio de risco do Tesouro pré-fixado em relação ao Tesouro Selic, que tem mais risco. Se você pega uma coisa que não é tesouro direto, tá? Um título de algum banco, você tem que olhar sempre o risco de você emprestar para esse banco.
E esse risco ele vai ser precificado, precisa você ver, tangibilizar ele numa rentabilidade maior. Se tem um risco maior, você tem que ter uma expectativa de rentabilidade maior, tá? Então, para isso que serve essa curva de juros, tá? Ela não te mostra o que vai ser a Selic lá na frente, ela te mostra quanto que é justo hoje você ter de rentabilidade se você for comprar hoje um título pré-fixado, tá? Então a gente vê que aquele cara, por exemplo, tá aqui mais ou menos por aqui nos 12,5% que ele tem um vencimento de 2 anos e meio, tá? Só um parênteses aqui só para você entender essa diferença, tá? Se você tem um título que é pós-fixado lá, o Selic, todo dia você está recebendo a taxa Selic. Se você tem um cara que é pré-fixado, é tudo diferente, tá? Você tem a curva real e teórica, que eu expliquei no vídeo anterior, tá? Aqui de segunda-feira. E aí você tem o que é a curva real, que é justamente as variações. Porque essa curva inteira aqui, ela toma um shift para cima ou para baixo aqui, ela mexe, tá? Aí quando isso aqui mexe, impacta lá o preço do título que é pré-fixado. Impactando o preço do título que é pré-fixado, você pode estar ganhando ou perdendo mais dinheiro, tá? Então são riscos diferentes. Isso aqui você precisa entender, tá? Então, você tem dois cenários em mercado de queda da taxa de juros e outro cenário que é em mercado de alta da taxa de juros. Então, a gente vem aqui para a trajetória da Selic, tá? O seguinte, aqui tem dados lá de 2012, aqui no começo, aqui tá, subiu lá até 14,25%, depois despencou aqui para 6,25%, depois caiu para 2%, tá? E a gente está aqui nessa trajetória de elevação. Então, existem dois cenários. Se a taxa Selic, quando saiu de 14,25, foi lá para 2, você teve aqui 2 ciclos de queda de Selic, né? Ela caiu aqui e parou. E caiu mais um pouco até os 2% ao ano. Esses ciclos de queda fazem o que com os títulos pré-fixados? Fazem eles se valorizarem. Ganha mais. Faz o que com os títulos pós-fixados lá, o Tesouro Selic? Faz ele cada dia ganhar menos. Mas espera aí, vai perder? Não vai perder. Ele vai cada dia ganhar menos, tá? Que a Selic que todo dia era uma fração por dia de 14%, agora, quando chegou em 2%, o Tesouro Selic rendia uma fração de 2%. Uma fração o quê? É 2% no ano, você tira só um dia, tá? Quando a Selic era lá em cima, era uma fração de 14%. Mas essa queda não faz necessariamente o Tesouro Selic perder valor. Ao contrário, se a Selic está subindo, o que você vê? Cada dia esse título ganhando um pouquinho mais, como a gente vê agora. Estava ganhando 2%, agora está ganhando 13%, quase 13%, 12,75%, né? Só que do outro lado, quando a gente compara agora com o Tesouro Pré-fixado, a lógica é inversa. Quando a taxa cai, isso aqui afeta a taxa dele. Não é essa taxa que você vê lá, tá? Só mais um parênteses aqui. A Selic estava em 2, você não tinha um pré-fixado pagando 2, não tinha, estava lá na casa dos 6%, tá? Mas a Selic subiu dos 2 para os 12,75, deve subir mais um pouco. Então você vê esse título perdendo valor. Eu expliquei aqui um dos últimos vídeos também. Não deixe de consultar se você ainda não viu o que eu explico sobre essa questão da marcação ao mercado nos títulos pré-fixados. Porque quando a taxa sobe, a expectativa também sobe, e isso faz o preço dele cair. Tá? Então, no Tesouro Selic, nos dois cenários de queda de juros e de alta, de elevação de juros, você não perde dinheiro. Você pode ganhar cada vez menos. Você pode ter perdendo um custo de oportunidade de entrar numa aplicação que paga mais, mas você não perde. Agora, num tesouro pré-fixado, se você entra aqui numa taxa lá de 6% no ano, ela vai para 12%, para 13% no ano, você perde dinheiro, tá? Essa é a realidade. Mas você sempre perde hoje, tá? Dentro da curva real de juros e não em cima da curva teórica, que foi o vídeo passado, tá? Não deixe de ver. Você perde em cima da curva real. E se você leva para o vencimento, você não perde nada, beleza? Mas você perde mesmo, tá? Você coloca R$1.000, vai lá para 900, você perdeu R$100. E não só em cima do que rendeu, você perde de fato o dinheiro. Você pode perder se você precisar do dinheiro antes. Por isso que um pré-fixado nunca vai ser recomendado para você colocar como reserva de emergência. Nunca. Porque você pode precisar, surgiu uma emergência, você tem que ir lá resgatar e perder valor. Então,
Tem um vídeo aqui também sobre reserva de emergência, é bom também, se você não tem tanta experiência com isso, você consultar antes de construir a sua, que é o primeiro passo, tá? Se você tá vendo isso aqui já pensando em começar a investir por aqui, não tá certo, você tem que começar a investir por uma coisa que te dê mais segurança, mais tranquilidade, que é a reserva de emergência. Dali deriva todos os outros investimentos, tá? Então vamos lá. Então, segundo então aqui, tá? Essa questão de risco e incerteza, tá? Muda tudo, porque você tem aqui hoje uma incerteza de que a Selic vai continuar subindo, uma incerteza de que ela vai continuar caindo, tá? É incerto. A gente tem a probabilidade de que a Selic vá parar aqui por volta dos 13,5, talvez 14. Isso aqui é probabilidade, isso aqui é estimativa, isso aqui é estatística, mas no fim das contas ninguém tem certeza, porque as coisas mudam não só no Brasil, muda lá fora. Muda lá fora, tem um choque de preço porque aconteceu alguma coisa, um choque de preço e por conta dessa coisa muda tudo no mundo inteiro e aqui no Brasil também tem que mudar. Tá? Então a gente não é uma bolha isolada, a gente está inserido num cenário macroeconômico global, tá? Então riscos e incertezas impactam tudo. E se você pensa em investir em algo que tem um risco maior, você tem que ter noção de que tomar risco é para quem tem perfil, tá? Porque às vezes um tesouro pré-fixado pode ser muito desgastante para você, porque você vai ver lá seu investimento de repente caindo por algum período, ou então por vários períodos, e você não gostar disso, tá? Isso te fazer mal, de repente tomar esse risco não é bom para você. O bom é você poder levar para o vencimento se você toma uma decisão e ela sai errado, tá? Bom, você pode sempre no Tesouro Direto, levar esse título para o vencimento e ficar em paz. Fica tranquilo, você vai ter a sua rentabilidade garantida lá no vencimento. Foi o tema do outro vídeo, tá? Mas vamos lá. Importante você pensar também em diversificação. Se você é um tomador de risco, se você gosta de fazer apostas aí, vamos lá. Deve ser agora o momento de fazer isso ou aquilo outro, vai acontecer isso ou aquilo outro no mercado. Se você toma risco, diversifique, tá? Porque no fim das contas, riscos diferentes. Eu queria trazer essa aqui, ó. Porque no fim das contas, ninguém sabe o futuro, tá? Ninguém sabe o futuro. Então, se você vai tomar um risco, tem formas de usar isso, tem formas de você fazer isso de uma forma menos arriscada, de uma forma mais provável de dar certo, mas se você vai fazer isso, tomar riscos, pense sempre em diversificar, tá? E aí, diversificando, você tem que entender que riscos diferentes você tem que comparar de formas diferentes, tá? Se você tem riscos diferentes em aplicações, como aqui, Tesouro Selic e Tesouro Pré-fixado, você tem que entender que as comparações têm que ser sopesadas, não é preto no branco. Pera aí, tá valendo 12,75 a Selic, aqui eu tô ganhando 12,5, vou entrar tudo aqui. Vou entrar tudo no Tesouro Selic. Não, não é bem assim, tá? São comparações que devem ser sopesadas, tá? No fim das contas, ninguém sabe o futuro. O que que a gente faz? A gente toma decisões com base em estatística, com base em dados históricos, e é um pouco disso que eu estou trazendo para vocês aqui a cada vídeo, por isso não deixa de se inscrever e acompanhar os vídeos aqui do canal, tá? Porque ninguém sabe do futuro, a gente tem sempre expectativas, só que as coisas acontecem de forma inesperada. Por ser inesperado, mexe todo o mercado, mexe toda a economia, faz com que as pessoas precisem tomar decisões diferentes, faz com que as coisas não sejam mais justas hoje, como eram no passado. Agora a justiça de taxa de juros, por exemplo, é outra. Tá? Então, tudo que a gente toma decisão é com base em expectativa, com base em dado histórico. Se o futuro fosse certo, não teria volatilidade. Assim, todo mundo sabe que a taxa vai para 14%. Pronto, já muda tudo. Pum, mudou aquele título lá, já vai valer outro preço. Mudou a expectativa, ele vai ser, agora ao invés de pagar 12 mil, vai pagar 13% no ano. Pronto, acabou. Você não vai ter mais oscilação. Teve oscilação até todo mundo saber. Agora que todo mundo sabe, não tem mais oscilação. Então, assim, a incerteza também te abre portas para você ter melhores rentabilidades. Muitas vezes você faz aí, toma boas decisões de investimentos, tá? Então, não deixe de se inscrever, deixa o like aqui no canal, isso ajuda bastante a gente a continuar com esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha com alguém também que precisa entender um pouco mais sobre isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.